O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, solicitou participar de uma audiência pública do governo dos Estados Unidos antes da decisão final sobre o novo tarifaço que pode ser imposto ao Brasil. A sessão está marcada para o dia 6 de julho, em Washington, e será conduzida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. O encontro faz parte das consultas públicas abertas pelo governo americano para ouvir governos, empresas e interessados sobre possíveis medidas tarifárias, o que inclui impactos comerciais e diplomáticos. Suane Guerreiro já está de volta aqui com a gente, posicionada, tem os detalhes. Suane, na disputa de narrativas, Flávio tenta convencer que não tem relação com as tarifas que foram anunciadas pelo governo Trump, né? Exatamente, Marina e Celso. Este documento foi apresentado nesta segunda-feira, ali no último prazo para esta inscrição, e traz vários recados ao público interno brasileiro. Nele, Flávio Bolsonaro pede o prazo de 5 minutos para fazer a defesa presencial e em inglês de que o Brasil não deve ser sobretaxado em 25%. Ele diz que vai na condição de senador e pré-candidato à presidência da República. Ele diz também no documento que ele já tratou sobre este assunto diretamente com o presidente norte-americano Donald Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio. O principal argumento que ele coloca ali no documento e que irá apresentar é de que essa sobretaxação ela não alcançaria o objetivo dos Estados Unidos de eliminar as práticas que são questionadas pelo escritório de comércio norte-americano. E ele diz que isso pode trazer o efeito contrário, dando mais força para o governo brasileiro, beneficiando a oposição aqui do país e prejudicando produtores, exportadores aqui do país, inclusive a população do próprios Estados Unidos. Isso é um ponto que ele coloca. E aí ele traz esses recados. Ele diz o seguinte, ele diz que vai se manifestar também sobre os 6 pontos que são colocados ali no relatório da USTR, que é o escritório de comércio norte-americano. Ele fala sobre a questão do comércio digital, as tarifas preferenciais, a aplicação das políticas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e também ao desmatamento ilegal. E ele destaca que irá se opor às tarifas sobre os produtos brasileiros e diz também que vai se opor a qualquer medida dirigida ao sistema público de pagamentos instantâneos no país, o PIX. O outro recado que ele manda é que ele diz também que não vai implorar por alívio, mas propor a restauração de uma parceria histórica entre iguais soberanos. Por fim, ele diz que também vai apresentar ali por escrito essa proposta detalhada, inclusive com uma proposta de calendário e agenda para que as autoridades brasileiras e norte-americanas possam negociar sobre este assunto. Então, esta audiência está prevista para acontecer no dia 6 de julho, lá em Washington, na capital dos Estados Unidos, e a data final, então, para o USTR tomar essa decisão se vai sobretaxar o país está marcada para o dia 15 de julho. Volto com vocês. Obrigada, Suane, pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite. O Iander e a Vitória já estão de volta para analisar este assunto. Começa com a Vitória. Nós tratamos de 2 medidas aí adotadas pelos Estados Unidos. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas e o tarifaço. Ambas medidas são tratadas aí como consequência de uma articulação da família Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas. A diferença é de que, no primeiro caso envolvendo os grupos terroristas, Flávio Bolsonaro faz questão de dizer que teve influência na decisão e quer colher os louros para a campanha eleitoral. Já no caso do tarifaço, a gente pode dizer que o tiro saiu pela culatra. Agora, Eduardo e Flávio Bolsonaro tentam se descolar das tarifas aplicadas aos produtos brasileiros.
Exatamente, Celso, porque justamente isso tem uma péssima repercussão eleitoral para Flávio Bolsonaro. Quando o eleitor começa a relacionar o fato de que os Estados Unidos estão impondo tarifas ao Brasil, estão punindo o Brasil por conta de uma ação ou de um comportamento político da família Bolsonaro, isso gera, claro, reverbera na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O que a gente pontua aqui é que o tarifaço em si, a aplicação do tarifaço, a gente não consegue fazer uma relação direta com a visita que Flávio Bolsonaro fez à Casa Branca no início do mês, algumas semanas atrás, mas existe um ambiente político já dos Estados Unidos tensionando justamente a relação com parte da diplomacia brasileira por meio do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que realmente tem um alinhamento muito maior com a direita brasileira. E quando a direita brasileira se coloca à disposição para entrar em alinhamento com o governo americano, claro que o governo americano vai se sentir à vontade e aproveitar a oportunidade para aplicar mais sanções ou, neste caso, mais tarifas. Vamos lembrar que o tarifaço, de uma maneira geral, é um objetivo do governo Trump para o mundo todo. Trump só precisa de uma desculpa para realmente aplicar essas tarifas no restante do mundo. Vamos lembrar que hoje o Brasil volta a ser ameaçado com duas possibilidades de tarifas que estão em negociação. O governo brasileiro está tentando reverter ainda. Uma delas, de 12,5%, foi aplicada a quase 60 países, incluindo o Brasil, com aquela desculpa do governo americano de que esses países estariam colaborando com um trabalho análogo ao escravo. Uma desculpa utilizada justamente para Trump colocar novamente uma imposição tarifária a esses países. No caso do Brasil, justamente por conta desse ambiente político, o governo americano disse: olha, temos mais uma oportunidade aqui de aplicar mais uma tarifa também aos produtos brasileiros, ganhar um pouco mais de vantagem, porque a gente tem um ambiente político desfavorável para o atual governo e, por isso, podemos aplicar uma tarifa de até 25%. O governo brasileiro entende, então, que esta tarifa de 25% é de caráter, sim, político e foi influenciado pelo ambiente, pela defesa de Flávio Bolsonaro a uma mudança de governo. E os Estados Unidos acabou aproveitando esse ambiente para a aplicação dessa tarifa. Importante pontuar, Flávio Bolsonaro diz que vai participar dessa audiência, que aparentemente é uma audiência pública do Departamento da Secretaria de Comércio americana. Então, de fato, se ele se inscrever e participar, não há nenhum problema. Não quer dizer que ele terá uma reunião bilateral com o governo americano. As negociações entre o governo americano, especificamente sobre tarifas a nível diplomático, estão acontecendo ainda com o governo brasileiro. Citamos aqui reuniões com o secretário de Comércio, Jamieson Greer, o ministro aqui da Fazenda, Dario Durigan, e também o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa. Celso e Marina. E, Ander, o tarifaço gerou prejuízos para a campanha de Flávio Bolsonaro, isso é nítido, né? Como a Vitória acaba de pontuar. O que esperar agora desse depoimento de Flávio junto aos negociadores norte-americanos? Na sua análise, ele vai tentar desfazer os argumentos do próprio irmão, que trabalhou no ano passado para que as medidas fossem adotadas? E só colocando um último elemento nessa nossa conversa, o apoio de Donald Trump buscado por Flávio é controverso. A popularidade do norte-americano não está em alta, nem lá, nem aqui. É isso, Marina. É praticamente um campo minado para Flávio Bolsonaro, essa história toda. Vocês estavam falando sobre o Celso comentou do tiro que saiu pela culatra, nesse caso do tarifaço. Eu estava lembrando de um imbróglio que teve no ano passado, logo depois do anúncio daquele primeiro tarifaço do Trump, em que o Flávio Bolsonaro, naquela época, ele chegou a fazer uma publicação nas redes sociais pedindo para que o Trump suspendesse o tarifaço, logo depois do anúncio americano. E essa postagem ela foi apagada minutos depois, porque gerou ali um bate-cabeça com o Eduardo Bolsonaro, porque naquele momento o Eduardo, apesar de não ter atuado especificamente para que houvesse um tarifaço, ele estava atuando para que o ministro Alexandre de Moraes fosse sancionado com a Lei Magnitsky, o Eduardo Bolsonaro chegou a cogitar
naquele momento que o tarifaço poderia ser benéfico para o que a família Bolsonaro, para o objetivo que a família Bolsonaro tinha naquele momento. Então, houve um ensaio do Eduardo Bolsonaro de defender as tarifas contra o Brasil. Depois, e aí por isso que o Flávio Bolsonaro apagou a postagem, porque naquele momento estava em confronto com o que o irmão que já estava nos Estados Unidos defendia. Só que depois, quando as próprias pesquisas do PL mostraram que o tarifaço era extremamente impopular com os eleitores, com a população brasileira, aí sim houve ali um consenso na família Bolsonaro de que era preciso combater o tarifaço, ou pelo menos não defendê-lo publicamente e focar, então, no pedido de sanções ao judiciário, ao ministro Alexandre de Moraes. Só para dar uma ideia de como esse assunto foi controverso, gerou polêmica ali dentro do próprio bolsonarismo desde o começo. Então, agora, tudo que o Flávio Bolsonaro não precisava era de uma nova polêmica com tarifaço. E aí o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos não para pedir novas tarifas, mas para conversar com Trump e para apelar ali para que o presidente americano classificasse as facções brasileiras como terroristas para poder usar essa medida que é popular como um trunfo na sua campanha. Mas como logo depois do anúncio do PCC e do Comando Vermelho como facções terroristas, houve também o tarifaço, então ficou tudo ali embolado. Agora Flávio Bolsonaro tenta correr atrás para evitar que a sua campanha seja ainda mais prejudicada politicamente. Marina e Celso.